uma madrugada que Deus preparou para nós e a gente não pode perder a oportunidade de receber mais de Deus. Eu estou aqui também para a gente poder fazer 3 movimentações. Eu vou falar sobre adereço, certo? O que é um adereço? Um adereço é diferente de um acessório. Acessório, ele vai ficar praticamente como um coadjuvante. E o adereço, ele vai ficar num papel realmente ali de um protagonista da cena. E hoje, no Ministério de Dança, nós usamos o adereço realmente para um momento aonde nós somos conduzidos para que a gente possa realmente ter, assim, uma arte de uma movimentação diferenciada, né? Então, assim, o primeiro, dentro do Ministério de Dança, o primeiro adereço que eu recebi profético, onde no Brasil a gente não tinha ainda essa prática, foi quando a Jéssica, né, de Porto Rico, veio e trouxe muitos adereços para nos presentear, né, como Brasil. E realmente nossa primeira conferência, se eu não me engano, foi em 2012, é isso, né, Bispo John? Em 2012, e realmente receber bandeira, receber pandeiro, receber leque, receber utensílios realmente, né, um adereço para ser introduzido no culto, isso realmente era muito diferenciado. Na verdade, o que mais nós usávamos, né, desde 2001, era um adereço que é realmente o véu, né, que na verdade hoje eu chamo de manto, né? Eu tive essa experiência porque desde pequena eu fazia balé clássico e na metodologia da Royal a gente tem algumas aulas diferenciadas. Então nós temos aula de balé clássico, nós temos aula de caráter, né, que é um sapatinho caráter e uma saia, né, preta com algumas listras azul. E nós temos também uma das matérias chamada Free Movement. Então, é uma aula de um neoclássico e que a gente utiliza, então, o véu. Então, assim, depois de muito tempo, de muito estudo, realmente, hoje eu me sinto muito preparada e eu posso te dizer, no sentido de questão de ser especialista em dizer em relação a adereço com propriedade. Então, assim, hoje eu estou trazendo 3 adereços para a gente poder fazer apenas 3 movimentações para a gente utilizar. Então, hoje eu vou estar falando sobre a fita, vou falar sobre o manto e vou estar falando também sobre a bandeira flexível. Então, nesse momento, a gente vai fazer 3 movimentações e depois nós vamos, né, se colocar diante uma música para fazer, então, essa movimentação. E eu estou muito feliz porque, na verdade, o que é importante, né, é saber o momento, né, o momento de todas as coisas. Né? Então, por exemplo, em relação a pandeiro, eu trouxe meu pandeiro, mas eu acho que eu deixei ali em cima. Por exemplo, hoje, mesmo desde 2012, a gente ter ali experiências com a Jéssica, com o Emanuel, trazendo o pandeiro. Temos uma outra querida, que eu tenho um livro dela que ela me entregou, de Porto Rico, que é uma discípula, até mesmo da Jéssica, tendo workshops e aulas particulares, né, quando a gente foi ali, não é em todos os momentos que eu utilizo ainda o pandeiro, né, justamente porque nós precisamos saber o momento, né, a gente tem que ter um bom senso e ter uma sensibilidade do espírito
para não ir em todo o culto, de repente, ou em toda a coreografia, colocar ou a fita, ou o manto, ou o lenço flexível, ou o leque, ou o pandeiro, porque nós temos que ter uma direção espiritual e ter uma sensibilidade, o que combina, o que realmente adequa, o que realmente você precisa ter uma sensibilidade, para que a gente não possa realmente, né, ir de qualquer forma. E uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre o adereço é o quê? Na verdade, o adereço, ele tem o papel de adereço e não de acessório, né? Que realmente são duas coisas bem diferentes e que você pode até pesquisar aí, vamos dizer, com o tio Google, né? E ele vai te trazer uma definição, o quanto é diferente. Então, nós precisamos dar conta, na hora de dançar, do nosso corpo, estar utilizando o adereço realmente como uma forma de uma só pessoa, para que a gente possa manusear de uma forma com autoridade, para a gente não se atrapalhar, para a gente não perder o compasso, para que, de repente, no caso do manto, não ficar embolado, porque se justamente acontecer um embolar, ou tanto da bandeira flexível, ou tanto do manto e tanto da fita, se trazer algum tipo de embolação, vamos dizer assim, se isso tem um nome, nas pernas, de repente está dançando, perdeu os dedos, ou seja, já erramos, né, em fazer. Então, por isso que o manuseio e o laboratório de treinamento, ele precisa ser bem intenso para que você possa dar conta, você na sua improvisação, ou até mesmo de uma forma coreográfica, dar conta do seu corpo, daquilo que você precisa fazer como um movimento, e realmente trazer mais este elemento, que é esse adereço, para que realmente seja introduzido de uma forma que venha ficar um complementar de uma coisa ligada e interligada à outra, porque assim todo o efeito vai ficar maravilhoso. Então vamos lá, pessoal, o que eu vou fazer? Né? Hoje nós temos o site da Central Figurino Brasil, que é o primeiro site pioneiro em vendas de internet. E graças a Deus o Senhor me deu essa visão logo quando saiu os sites obviamente, de e-commerce, né? Então, isso, quando eu tive essa visão de fazer figurinos e realmente vender pela internet, era algo que nunca ninguém tinha feito antes. Então, realmente, receber uma porção dessa de pioneirismo, eu fico grata diante de Deus por eu ter recebido isso muito antes de tudo que já existia. E a parte do adereço também sempre foi algo complementar. Mas, obviamente, que hoje, né, e todos os nossos figurinos, eles chamam Praise Collection, né? E para cada coleção de figurino, sempre o Senhor me dá uma visão de um nome, né? De uma estação, de um desfile, para que realmente a gente venha assim ter a sensibilidade do que Ele deseja. Então, ora, se eu tenho um adereço, prestem muita atenção, amados. Se eu tenho um adereço que ele é de seda, que eu tenho um adereço que ele é, querendo ou não, caríssimo, como eu posso me apresentar com figurinos que venham a estar abaixo daquilo que realmente os adereços realmente funcionam? Então, assim, se eu estou com um adereço fanvel, no sentido de seda, daquilo que é tão sofisticado, eu não posso simplesmente ter um figurino abaixo no sentido de tecido, daquilo que é a valorização de um tecido. Porque nós sabemos que Jesus, ele andava com linho, que Jesus realmente ele se importava, né,
com as vestes sacerdotais. Nós sabemos que os sacerdotes tinham pedrarias. Então, nós sabemos que se apresentar de uma forma digna, nós realmente estamos honrando diante de Deus. E ainda volto a perguntar, quando você é convidado para um casamento como madrinha, quantas horas você fica realmente se preparando? Ou quantas horas você demora para procurar um vestido ideal para aquela ocasião? Então, da mesma forma que eu não posso ir com uma legging para um casamento, que eu não posso usar realmente uma simples malha para estar no casamento, então também eu não posso estar em algumas ocasiões dessa forma, ministrando diante de Deus. Porque o Senhor já nos deu uma porção sacerdotal para ministrar. Então não tem como muitas vezes a gente querer se colocar como público. Ah, porque eu não quero chamar atenção, então eu vou me vestir de calça jeans. E depende das ocasiões. Então, nós precisamos ter discernimento para que cada ocasião eu venha me apresentar de uma forma digna diante de Deus. Mas, obviamente, quando nós falamos de um evento no sentido grandioso, que realmente se tem uma banda ao vivo, aonde se tem um grande evento e que todo mundo, vamos dizer assim, da congregação, estão vestidos com roupas sociais ou com roupas, quando não é social, como é que chama? Esporte fino. Então, nós não podemos nos apresentar como uma malha, porque com malha você não vai para um casamento. Com uma malha você não vai ser madrinha de ninguém. Então, nós temos que dar valor, sim, àquilo que nós usamos e aquilo que nós estamos realmente utilizando como um adereço, como um instrumento, para diante de Deus nós estarmos dignos diante do Senhor. Porque olha só, se você for chamado pelo presidente hoje para você fazer a sua dança, obviamente que você não vai se apresentar com malha. Porque malha, na verdade, a gente fica muitas vezes em casa, não é assim? Então nós temos que saber nos adequar e como nos vestirmos em cada ocasião. Pode ser, posso dançar com malha? Sim, eu vou numa comunidade, de repente eu vou num culto que seja dependente da ocasião e do horário, né? Eu vou estar de uma forma. Então, nós precisamos ter uma sensibilidade melhor. Porque será que a gente está querendo nos vestir de qualquer maneira, porque é mais fácil, é mais simples e é mais barato, e nós não queremos pagar um preço para estar diante do Rei Jesus de uma forma digna? Então, com muito orgulho, gente, e falo para vocês que é necessário nós termos um posicionamento diferenciado. As nossas vestes, elas precisam estar adequadas e, além de tudo, nós precisamos estar dignamente em santidade. Então, muitas vezes eu vejo muitos grupos dançando de legging. E assim, na boa, nós precisamos ter um discernimento espiritual. Ah, mas o que você quer dizer, pastora Carol? Eu quero dizer que nós precisamos mudar o nosso posicionamento. Porque muitas vezes Deus ele pede uma cultura diferenciada. Quando você vê uma companhia secular, realmente uma companhia de balé clássico, uma companhia, eu não vou falar muitas vezes do contemporâneo, porque infelizmente essa contemporânea, ela muitas vezes não está cumprida e muitas vezes eles se apresentam nus, de repente só de calcinha e sutiã. Então não estou dizendo dessas vestes, mas eu estou dizendo daquelas vestes que realmente as pessoas investem o seu melhor para se apresentar. Porque, como eu falei, se você for convidado hoje por um presidente da República para sentar à mesa dele, ou para você ser uma madrinha, você realmente não vai vestir o seu melhor, realmente você não vai investir o seu tempo para escolher o melhor tecido, ou ir num traje onde você vai alugar a sua melhor roupa. Então, por que muitas vezes para o nosso Rei Jesus nós estamos fazendo de qualquer maneira? Certo? Então, como eu disse, para cada momento, até mesmo na nossa vida,
Se eu vou num lugar mais sofisticado, eu vou estar de gala. Eu vou estar num lugar mais sofisticado, eu vou estar de social. Eu vou estar num lugar, eu posso estar de um traje mais esportivo. Eu vou estar em outro lugar, eu posso estar mais despojado, mas não significa relaxado. Então, nós temos que saber nos colocar para realmente fazer isso. Hoje eu estou com esse macacão, porque hoje, pouquinho antes da vigília da dança, eu ministrei sobre a nova metodologia que nós estamos aplicando em relação à inteligência tríade. Então, hoje, em homenagem, eu continuei aqui para realmente fazer esse momento aqui com o adereço. E hoje, na Central Figurino, a partir daí, então, de segunda-feira, nós temos o lançamento dos nossos adereços para a honra e glória do Senhor, para, de uma forma, continuar louvando ao Senhor de uma forma digna, organizada e, obviamente, para cada momento eu vou saber utilizar cada adereço. E se Deus não pedir, tudo bem. Às vezes não é todos os cultos que eu preciso levar os meus adereços. Se Deus vai pedir isso para louvar, nós precisamos ter o quê? Discernimento. Porque o grande instrumento de louvor e adoração é o nosso instrumento corporal. Eu que preciso ser afinada para estar diante do Senhor. E se o Senhor pedir, nós temos então o pandeiro, muitas vezes nós temos o manto, nós temos muitas vezes a fita, nós temos a bandeira flexível, nós temos o bambolê e temos o leque, temos as cores que diferenciam e realmente nós precisamos ter o discernimento. Então, nós estamos lançando também o Praise, o Praise Flow, isso mesmo, é o louvor que flui, então é o adereço de dança Praise Flow, porque nós vamos deixar o fluir do Espírito. Então, para começarmos hoje, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma movimentação do manto. Então, eu vou trazer o significado realmente porque nós dançamos com um manto e o que ele representa. Então, o que eu vou dar uma dica para vocês, como manusear, eu não vou mexer realmente muito com o corpo em si. Hoje eu vou fazer uma movimentação em relação à movimentação para você usar esse instrumento de adoração. Então, toda quarta-feira eu dou aula de dança contemporânea com a metodologia que é a Lead Tríade Contemporânea Dance. E na semana seguinte eu dou aula de Chiarit Contemporânea com os acessórios, que realmente é uma metodologia desenvolvida por mim após faculdade de dança, após a minha vida inteira, né, para realmente trazer com propriedade aquilo que eu estou dizendo para vocês. Então, além de eu ensinar, eu estou oferecendo esses materiais de melhor qualidade, um preço realmente seja justo. E vocês sabem, queridos, vocês sabem da minha história. Desde 2003, quando nós começamos a mexer com os figurinos, porque foi uma chamada de Deus. Então, desde os 3 anos, eu estou no meio das costureiras, né? Vamos dizer assim. Família de costura, minhas tias, minha mãe. Em 2003, a gente recebeu a chamada de colocar 1000 dançarinos no Pacaembu. Como é que eu ia conseguir uma costureira para resolver essa vida? E também, como é que eu iria resolver, vamos dizer, financeiramente, como que eu iria ajudar as pessoas que teriam que ter um figurino e que não poderiam ter uma condição financeira muito boa e eu precisava ajudar de alguma forma. Então, mediante a isso, desde 2003, que foi o Renascer Praise 10, eu me lembro como hoje. Vou contar uma particularidade aqui. Eu tinha 18 anos, eu era muito nova. Com 18 anos, a gente não tem ainda... Já fazia faculdade. No caso, não, de 18 não. Eu comecei a fazer a faculdade com 19. Com 18, eu esperei um pouquinho, meus 18 anos, para depois eu fazer a faculdade. Com 19, eu comecei.
ou 18,5 eu comecei, alguma coisa assim, mas a partir de 2003, uma pessoa falou, olha, você vai precisar ir procurar, né, esse tecido, eu vou te dar o CPF de algumas pessoas que você vai colocar para você fazer esse tal cadastro, né, em nome do evento, e você vai conseguir, né? E chegando ali, a gente deu o nome de diversas pessoas, né, que a gente tinha que dar esses nomes, e nenhum nome estava sendo aprovado. E eu comecei a ficar desesperada, porque, obviamente, eu era estagiária, né? Eu não tinha a minha carteira registrada, eu tinha acabado de fazer 18 anos. E aí, eu como estagiária, como é que eu ia ficar responsável? E era só acima de 21 anos que se abria algum cadastro e que você ficava responsável, enfim. E eu falei, mãe, pai, o que eu vou fazer? Tem 1.000 bailarinos querendo dançar, e como é que eu vou resolver? A gente não consegue tecido, nenhuma empresa quer botar fé que a gente vai pagar esses tecidos e que esse evento vai acontecer, né? E todas as pessoas que a gente ia atrás desse tecido, a pessoa falou, olha, eu não vou me responsabilizar. Se vocês querem comprar, que vocês estão dizendo que vocês vão ter um evento, como é que eu vou acreditar em vocês? Né? Como é que realmente isso vai acontecer? E realmente eu tive uma experiência muito grande que meu pai e minha mãe, eles sempre se mobilizaram, né, em relação aos figurinos e ao ajudar. Então, ou seja, no final das contas, eles deram o nome deles, a cara a tapa, confiando em mim. E depois tinha muitos dançarinos que, na época, porque foi muito em cima da hora, não tinham condições de comprar o tecido e mandar na costureira. E eu lembro que meu pai e minha mãe fez uma doação de um saco muito grande, né, com muitos figurinos ali do Renascer 310, onde a gente estava todo mundo de branco. E eu lembro que eu fui desesperada, assim, falei, meu Deus, graças a Deus, né? O meu pai me ofertou isso, a minha mãe ofertou, e eu cheguei muito frio no Renascer 310 ali, eu cheguei com aquela sacola imensa, né, no dia da gravação. Eu lembro que eu peguei aquela sacola e joguei assim, o estádio estava forrado, né, de umas placas brancas, e eu joguei ali, e deu muitos figurinos, e aí aquela galera toda, eu falei, gente, quem não tem figurino, que não teve dinheiro e achou que não ia dançar, vem aqui pegar o seu figurino. E foi, gente, eu lembro a cena até hoje, foi aquela cena assim, eu quero, e cada um foi pegando, e assim realizou. A partir daí, eu não tinha como falar não, e não tinha como resolver, né, falar não e falar, deixa para outra pessoa, porque eu sabia que a responsabilidade, querendo ou não, sempre caía para mim resolver. Então, eu tenho gratidão, porque 2 pessoas se levantaram com seus próprios recursos para sempre retornar todos esses lucros no nosso ministério. Então, hoje, se você vê clipe, se você realmente vê sites de Escola Praise, sites de Praise Companhia, sites de Zoidense, clipes, se você vê pessoas dançando, até mesmo na nossa companhia, gente, muitas doações de figurinos. Ou de repente as pessoas pegam os figurinos e não pagam nunca mais, né? Ou a gente finge que acredita que pagou, sabe? Algumas coisas assim. Mas todo esse dinheiro que a gente arrecada desses figurinos, sempre os meus pais, que eles tiveram a disposição de entregar o trabalho deles, mas nunca querer o valor para eles. Sempre entregando para o Ministério desenvolver. Então, saiba que a gente doa muitos figurinos mensalmente. Na época de pandemia, foi muito difícil, que eu achei que eu falei, meu Deus, agora não vai dar mais certo, meu Deus, eu vou precisar parar.
Muitas vezes eu já tentei desistir, porque não é fácil. É uma guerra espiritual para você não ter a excelência diante de Deus, para que tecido você não acha, para que costureira, quantas costureiras que eu conheci que ficaram enlouquecidas por costurar uma roupa, um figurino que ia diante do altar de Deus. Olha, queridos, eu não estava nem preparada para falar isso. Mas tem coisas que Deus nos permite abrir o coração depois de um tempo. Porque por muito tempo, para mim, foi muita dor de ver você chega ali, enfim, até que a Central Figurinos, ela se levantou para defender realmente uma bandeira e realmente fazer com que as coisas pudessem ser diferentes. Então, eu estou contando aqui um pouquinho da história da Central Figurinos, que com dor, com muita batalha, enfrentando o principado, potestade e dominador, para que a igreja, a menina dos olhos de Deus, a pupila dos olhos de Deus, que somos nós, pudéssemos estar vestidas diante do Rei Jesus da melhor forma. Então, preste muito bem atenção como é que você está com as suas vestes. Você está usando um macaquinho por baixo? A Central Figurino tem um macaquinho Aladim, aonde você precisa usar um figurino, um macaquinho Aladim, quando você for dançar com vestidos e saias. Precisa, não pode pôr leg. Mas por que, pastora, você está enfatizando que não pode leg? Queridas, precisamos saber que leg marca muito. Marca muito as nossas partes íntimas. Fica muito colado e nós precisamos fugir da aparência do mal. Porque é leve, vocês usam que é barato, porque é mais fácil, mas nós não queremos a porta larga, nós queremos a porta estreita, aquilo que é o mais difícil. Então, de repente, você está usando aí uma legging com uma bata. Será que o seu corpo não está sendo marcado? Será que você está usando um atalho para adorar a Deus? E aí como? Tá de malha, tá de legging, mas no braço tá com fanvel, tá com seda. Então é uma coisa que não combina. Malha não combina com seda. Então vocês precisam saber e se colocar como vocês vão estar diante do Rei Jesus. Então assim, eu senti na liberdade agora de contar um pouco esse testemunho. Como a Central Figurina ela surgiu da dor. Eu cansei de ver costureiras que falavam que ia fazer e de repente na hora não ia. Quantas vezes eu fui costureira, não pode vir, chegar lá não tem. Quantos choros. Tinha cantatas e não dava. E aí até mais uma vez, os meus pais se levantaram, eles eram já, vamos dizer, aposentados. A minha mãe se colocou para fazer um curso e estudar sobre modelagem, foi para o Senai, estudou anos. Meu pai, aposentado, não precisa de dinheiro, eles se colocaram para trabalhar gratuitamente a favor dos figurinos para nos defender. Então, todo esse recurso, ele é destinado a entregar figurinos para pessoas carentes. Muitas pessoas, até mesmo do nosso meio, da nossa companhia. Quantas vezes, até hoje, a gente entrega figurino, ou paga depois, ou paga nunca mais, a gente finge que esquece, né? E a gente sabe realmente, às vezes eu faço 2 figurinos em um para poder abençoar. Quantos figurinos eu empresto, quantos figurinos que não volta. Mas tudo isso porque eu recebi uma chamada diante de Deus, um chamado para fazer com que os figurinos e até mesmo o adereço, ele venha a ser de uma forma digna. Então preste muita atenção como você está se colocando. Então não é em todo momento que eu uso, de repente, um figurino também cheio de brilho, cheio de lantejola, num culto, vamos dizer, normal, entre aspas, normal, eu digo, formal, num culto da família. Porque realmente não tem a luz apropriada, às vezes o culto nem pede luz. E, de repente, o Ministério de Dança ele não precisa ofuscar em relação ao culto para que realmente venha a ser algo
todo em relação ao louvor, dança e cantores, venha a ser uma coisa harmônica. Agora, eu estou num show e que tem palco, que tem luz, que tem brilho, que tem a noite. Vamos dizer que é um pouco mais glamouroso. Obviamente, se pede brilho, se pede paetê, se pede realmente coisas mais requintadas, pedem, de repente, outros sapatos. Então, nós temos que saber nos colocar. Então, nós precisamos investir melhor no nosso ministério. Então, assim, se até hoje você estava com essa roupa que você está dançando, porque é mais barata, porque é o que acha que todo mundo pode, então, em nome de Jesus, espírito de miséria e de escassez da nossa vida não tem poder. Hoje o Senhor está mudando as nossas vestes, está mudando o nosso pensamento, e a gente realmente vai se colocar. Então, saiba, você vai dançar com leg, você não sabe quem está assistindo o culto. Você não sabe se a pessoa que está assistindo o culto é a primeira vez que está ali no culto. E às vezes você acaba sendo uma pedra de tropeço, porque a pessoa começa a olhar, então, que ainda não é muito bem convertido, olhar para suas pernas torneadas, olhar para o seu bumbum, porque se você usa uma leg e de repente uma bata, em algum momento essa bata sobe. Ah, mas você está usando um macaquinho, mas o seu bumbum já marcou. Então você acaba sendo uma pedra de tropeço. Tem transparência, tem as costas todas abertas, então precisa ter discernimento. Sempre usa um macaquinho por baixo. Então, um macaquinho Aladim, que é o mais largo, como se fosse mais ou menos essa pantalona, é que realmente a gente usa para saias e para vestidos. E um macaquinho curto até o joelho, mais apertadinho, todo apertadinho, é quando a gente usa com calça, né? Ou calça capri, um envelope que a gente está usando, ou um macacão, ou realmente calça, justamente porque se eu também com o macaquinho apertado tiver de saia ou de vestido, na hora que eu for abrir a perna, gente, vai ver tudo lá compactuado, tudo marcando. E nós não podemos ter a aparência do mal. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Muito pelo contrário, também decotes. Então, figurino, todos os figurinos da Central Figurino, eu demoro praticamente 1 ano para desenvolver ele. Também não é justo as pessoas copiarem, porque plágio não é de Deus, plágio é pecado. Então, você não pode pegar um desenho da Central Figurino para você copiar. Isso não é certo. Você precisa honrar realmente quem ralou. E a gente precisa ter discernimento. Então, presta muito bem atenção. Eu demoro 1 ano para desenvolver um figurino. Por quê? Porque quando você desenha um figurino, você precisa saber se aquele figurino vai combinar desde uma criança até uma mulher senhora. Até numa menina que seja magra e até numa mulher que seja um pouquinho, ou uma criança, mais cheinha. Então, o figurino ele tem que se adequar a tudo isso. Se eu falo de uma leg, se você coloca uma leg numa criança e, de repente, uma bata mais despojada, tudo bem. Não vai ficar tão, vamos se dizer, diferente, vamos se dizer assim. Mas se você colocar essa mesma roupa numa leg, numa pessoa que seja um pouquinho mais cheinha, já não combinou. Justamente porque destoou, porque justamente marcou. Então, nós precisamos fugir da aparência do mal. Então, em nome de Jesus, não tenha retenção financeira para que você possa servir a Deus de melhor forma. Diante do rei, nós estamos diante do rei. Então, se coloque diante do rei. Ah, mas pastor, a gente pode dançar com uma camiseta, uma calça jeans e uma blusa amarrada? Depende também da ocasião, depende do lugar. Tudo pode, mas nós precisamos nos adequar ao momento e realmente saber todas as coisas. Então, eu nunca falei sobre figurino tão aberto com vocês, porque eu me senti confortáveis com vocês, porque eu acho que as pessoas estão faltando com conhecimento, e a palavra de Deus fala que o povo morre
por falta de conhecimento, não é? Então, eu estou aqui, depois de 21 anos de ministério, à frente de uma liderança. Eu sei que as palavras que eu uso, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sei que as pessoas, elas me ouvem, mas eu sei que também tudo que eu falo é consagrado diante de Deus, para que eu possa, daquilo que o Senhor tem me dado, eu venha direcionar as pessoas da melhor maneira, para que as pessoas realmente possam estar agradando ao nosso Senhor. Então, se precisar, oferta essa bagaceira de paninho. Muitas vezes a gente usa em culto, mas, pastor, a gente é de uma comunidade. Querido, entra na Central Figurino e pede doação. Ah, mas, pastor, se é pobre, se é comunidade, não tem recurso e quer dançar digno, sempre tem figurino de doação. Mas você vai dançar digno. Esse tal desse paninho que se usa amarrado ali, que ajuda ali, com leve, que não tem nada com nada, nós precisamos nos posicionar diferente, porque eu vou estar diante do rei de uma forma digna, e eu não posso ter, então, esforços para isso. Então, espero que vocês possam ter entendido. A partir aí de segunda-feira, eu vou falar mais sobre figurino, mais sobre adereço. Desses 21 anos de ministério, eu acredito que eu estou muito mais preparada e mais madura para poder ajudar vocês. Obviamente, eu não sou a dona da verdade, mas eu tenho 21 anos de experiência. Eu sei o que já deu certo, eu sei o que já deu errado, e hoje eu posso compartilhar com vocês. Então, se você me permitir, e se você achar que eu posso entrar na sua vida para trazer uma opinião a respeito de vestes e adereço, que você possa ter eu aí também como uma amiga, conselheira, porque eu não quero ninguém feio diante de Deus, eu não quero ninguém relaxado, nem cabelo relaxado, nem maquiagem relaxada, muito menos sapatilha rasgada, certo? Então, gente, vamos lá com um adereço para a gente poder, então, fazer uma movimentação. Hoje eu vou trazer esse manto para vocês. Ele é um manto lindíssimo, não é verdade? Muito lindo. Muito bom. É verdade, é mesmo do quadro. Gente, aqui, ó, quadro da nossa sala. Aqui, ó. Na nossa sala de TV. Esse quadro é muito lindo. Eu vou abaixar aqui. E eu vou dar uma dica. Opa! Eu vou dar uma dica a respeito disso, tá bom? Como eu pego no manto e como chamo isso? Isso aqui, muitas pessoas chamam de véu, muitas pessoas, enfim, eu vou chamar de manto, certo? Eu vou chamar de manto porque eu preciso ter, na minha mente, na minha concepção espiritual, eu preciso dar nomes e aquilo que me faz sentido, o porquê que eu estou dançando com aquilo. Então, a gente vê o manto que foi derramado com uma porção dobrada, isso faz sentido para mim. O manto que era jogado e as pessoas eram curadas. Só um minuto, gente. Isso vai cair a bateria. Tá vermelho. Então, para mim faz sentido chamar esse adereço de manto. Amém? Porque ele é profético. Porque o que eu danço não é uma coreografia, ele é um ato profético, a minha coreografia. Ele precisa ter um sentido para mim poder me movimentar. Então, a primeira coisa que eu vou passar para vocês é apenas um movimento para cada elemento. Isso é o adereço de dança Crazy Flow. Então, você vai adquirir no site da Central Figurino, www.centralfigurinobrasil.com.br. A partir de segunda-feira, as fotos vão estar lá. Mas, obviamente, no WhatsApp, você falando aí com a nossa vendedora, ela vai poder te auxiliar de uma melhor maneira. Então, a gente vai chamar de manto, certo? Então, eu tenho esse manto aqui, que ele é feito desse tecido, de um tecido de chifon, certo? E também tenho esse manto aqui,
E ele é algo mais sofisticado, ele precisa ainda de alguns ajustes, certo? Que é um toque de seda, certo? Que realmente dá toda essa mobilidade. Então, eu tenho tanto do toque de seda, que traz isso maravilhosamente bem, e tanto esse chifão, que não é muitas vezes esse chifão que as pessoas usam, que é duro. Então, tem vários tipos de toque de seda e vários tipos de chifão também. Então, tem chifão, por exemplo, de um valor, é chifão, tudo é chifão. Tem chifão de diferentes gramaturas e valores, certo? Então, você tem que prestar atenção. É meio duro? É um valor mais acessível. É muito uma gramatura deliciosa, realmente tem muita movimentação como esse, então realmente é uma gramatura melhor, é um fornecedor melhor, então ele é mais sofisticado e mais caro. Um toque de seda é a mesma coisa. Então tem seda 100%, seda 90% e assim por diante. Então não é tudo muitas vezes o que você fala, vê, acha que é. Então, o toque que eu vou dar e como é que traz o manuseio do manto que você vai estar. Então, assim, a gente vai usar a nossa mão como uma tesoura. Faz assim comigo, o seu indicador, batendo ali. Então, ó, uma tesoura, certo? Como eu vou segurar, então, esse tecido? Como eu vou manusear? O John, se as pessoas estiverem fazendo alguma pergunta, o Bispo John vai estar falando, façam perguntas, porque aí eu posso ajudar, obviamente, vocês. Se eu não souber a resposta, eu vou pesquisar, vou pensar e depois, numa outra oportunidade, eu trago. Tem alguma pergunta? Ainda não. Ainda não, mas se quiser, gente, fica à vontade, tá bom? Então, como eu vou pegar o tecido? Eu vou pegar o tecido e o manto para dançar com pinça. Eu jamais vou pegar no tecido grosseiramente segurando ele assim com o punho cerrado ou com as pontas do dedo assim. Tá vendo? Jamais. Nem assim, nem assim, nem assim. Assim. Como tesoura. Certo? Tesoura para cima e para baixo. Então, por exemplo, o tecido, ele obviamente vai ter mais ou menos aí, na hora que você abrir os braços, o que você vai fazer? Vai dançar e vai colocar aqui assim? Pode ser, mas você não vai ter molejo dessa forma. Então, qual é a forma de segurar? Você vai deixar as pontas caírem, certo? E mais ou menos na altura um pouquinho mais largo do seu ombro, você vai fechar as suas mãos, vai deixar as pontas caírem e vai fazer, ó, a pinça, certo? Feito a pinça, você realmente está dominando o tecido. Não se sente à vontade assim? Bora para treinamento, bora para o laboratório. Por isso, então, toda quarta-feira eu vou estar com a dança contemporânea, uma semana dando a dança contemporânea com utensílio e sem, com adereço e sem adereço, certo? Então, eu vou aqui usar e a gente vai fazer uma movimentação muito simples, tá certo? Para o lado esquerdo e para o lado direito. Essa movimentação que eu vou fazer, ela é diferenciada. Então, preste atenção. Se você tiver um tecido, né, como o meu, certo? Você vai, essa movimentação específica, tá? Você vai virar o leão para você, certo? Pensou? Movimentação. Tudo é balance, então é tudo joelho flexionado, certo? Para poder te trazer uma mobilidade, certo? Então, como você vai fazer essa movimentação? Pés paralelos, flexiona e vai vir trazendo o seu direito para cima, o esquerdo para baixo,
fez uma rotação e vestiu. Olha como é que ficou aqui. Então, o leão ficou de uma forma correta. Se você fazer, esquecer, certo? Vamos fingir que você esqueceu e não virou leão. Aqui, se você estiver dançando aqui, ok, vai ficar interessante. Mas quando você fizer isso, vai aparecer? Vai, mas não vai destacar o quanto que precisa. Então, a movimentação que a gente vai fazer, lembrando, deixa os cantos caírem, pinça e vamos fazer somente essa movimentação para o lado direito e o esquerdo. Sem música, uns 3 adereços e depois a gente faz a música e encerra. Tá bom? Então vamos lá. 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que foi? Eu falei tanto. Vamos lá. Vamos lá. Mudei de novo. 7 e 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai, eu queria passar mais coisa, gente. Vai não dá. Porque é muito bom. Mas, ó, outra dica, tá? E o que você dá aula disso? De quarta. Vou parar, que senão eu não vou parar. Não sei terminar. Então, chega, tá? Essa é a movimentação. Só esse movimento. Vamos lá? Pés paralelos. Qual o nome dele? Ó. 7. Nome dele. 8. Looping. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegou aí? Ok. Então, vamos deixar ele, que já já a gente vai colocar na música e vai fazer os 3. A outra é em relação à fita, certo? É uma fita especial. Eu vou apagar a luz aqui para vocês verem um pouco como é que tá. Acho que não... Precisava dar uma apagadinha para eles. Pronto. Só para eles verem. Pois é. Não dá para eles verem. Deixa eu ver. Deixa eu apagar aqui. Só para vocês verem como que ele é diferente aqui. Tá vendo? Ele tem uma LED na haste, certo? Uma LED que não dá muito bem para vocês verem. Mas, enfim. Nós teremos a fita com LED e sem LED, certo? Então, usar. Dá uma dica. Então, essa movimentação que a gente vai fazer com esse tecido aqui também é de uma forma que a gente vai utilizar, ó, a haste, certo? Que você encontra com LED e sem LED, e nós temos diversas fitas que vamos utilizar. Essa, no momento, é de 2 metros, certo? Então, a gente vai fazer justamente uma movimentação flow, que é justamente o flow. Vamos dizer, fluido. Precisa fluir. O Espírito Santo de Deus, ele é movimento, ele é flow. Então, nós precisamos trazer esse movimento, então, enquanto a gente dança, o movimento, o Espírito está se movimentando, então nós estamos realmente articulando isso. Mas agora, eu preciso passar 1 ou 2 movimentos para a gente fazer com esse adereço que é lindíssimo. Então, você pode fazer de várias cores também, na central vai ter de várias cores e vai ser uma grande bênção. Então, como que eu vou fazer? Vou fazer esse movimento aqui. Como se eu estivesse falando que há um furacão, um cicio de Deus, algo que está realmente chegando, uma grande ventania do Espírito Santo de Deus. Então,
eu vou estar trazendo o meu braço, ele está bem estendido, e somente o meu punho, ele vai fazer movimentações, vocês estão me enxergando? Movimentação circular. Só que precisa realmente ser muito rápido e realmente eu não posso florear muito, porque senão eu não dou o compasso que eu quero, né? Tem várias formas de fazer, como eu falei, vou passar uma só, tá? Porque senão a gente não sai daqui hoje. Então, vamos lá. Eu coloco o meu braço, né? Obviamente, um pouquinho, né? A mãozinha, o dedinho, indicador, segurando, e somente o punho, somente arredondando. Hoje é somente esse, tá? Aí depois você pode, obviamente, fazer uma circular. Então, ó, eu tô circulando, cuidado para não desmunhecar, tem que ser bem firme, tá? Dói bastante, porque é uma musculatura diferenciada. Eita, musculinho aqui, ó. E, então, quando chegar uma movimentação da que você realmente quiser passar pelo seu corpo, você vai passar. Passou, passou e chicoteou. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. Tá? Então, você vai chicotear. Pum! E o tecido vai fazer diferenciado. Então, esse é o outro. Agora, o último, que é o mais interessante também, eu vou mostrar para vocês, vou apagar de novo as luzes. Ele é, então, uma bandeira flexível, certo? Bandeira flexível, feito de um tecido holográfico, certo? Branco. E um diferencial que é com LED. Então, temos com LED e temos sem LED. Então, já pode pedir o seu lá de segunda-feira. Eu vou apagar as luzes para vocês verem também. Que fica muito, 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 muito interessante. Não apagou tudo aí? Não dá pra ver. Não dá para ver, não. Olha aí, deixa eu apagar aqui a luz, gente. Olha só que coisa linda. Ó, vou dançar um pouquinho para vocês verem. Você não tá me vendo, mas tá vendo a LED, né? Imagine isso. Realmente num evento, na rua, à noite, com luzes, sem luz, né? Tudo escuro, vamos dizer. E você lá, então, sendo a luz do mundo, glorificando realmente as asas do espírito para realmente trazer uma movimentação. Então, essa aqui é a nossa bandeira flexível, uma bandeira flexível com LED. Existe com LED, existe sem LED e também há várias cores. Então, por exemplo, a sem LED. Vamos pegar aqui o amarelo. Falar sobre realeza. Essa é sem LED, certo? Ok? Certo? Muito bem. Então, qual a movimentação que eu vou trazer desse aqui? Eu posso estar utilizando tanto da mesma cor, tanto um braço de uma cor e outro braço de outro. Posso estar dançando somente com uma, posso estar utilizando as duas, mas devido ao espaço aqui, eu vou fazer somente com uma, mas obviamente deixando a nossa criatividade da melhor maneira. Olha, meu braço tá dolorido só por ter feito isso. Então, realmente, a gente vai trabalhar de uma forma diferenciada. Então, o que a gente vai fazer? Algo que seja simples e que para justamente a gente entender que podemos nos movimentar diferentemente. Então, é como se eu fosse fazer pequenos S's,
certo? Só que dessa vez, o que a gente vai fazer? Uma movimentação de uma perna de um lado, do outro, de lado, do outro, de lado, do outro. Como eu falei, hoje eu estou dando a importância, vamos dizer, de ser um protagonista, realmente o lenço. Obviamente que ele precisa estar dançando juntamente com você, para você fazer, então, a performance. Então, a gente vai fazer só pequeno S. Desculpa, pequeno S não, vamos fazer o 8, tá? Ó, o 8, o 8, o 8, o 8, é o 8 deitado, é o 8 na horizontal. Então, primeiro você começa a fazer na mão, né? O 8. 8 na horizontal. Acertou? Não é o 8, duas bolinhas. Esse aqui é o movimento do infinito, é o looping, certo? Tudo é 8. Movimento infinito. A mesma coisa o tecido. 8. 8, 8, 8, 8. E vamos colocar. E aí você vai dar, ó. Tchum, tchum. Vamos parar por aqui. Certo? Então, na musiquinha, a gente vai fazer essas 3 movimentações. Vamos comigo? Cadê o meu celular? Vamos lá. Não tá tão alto, mas só pra gente poder dançar. Oi? Vamos lá. Vou repetir, direita, esquerda, vou para a fita e vou para o arco flexível. 5, 6, 5, 6, 7, 8 e... De novo. Muito bem, gente. Vamos aplaudir ao Senhor. Muito bem, muito bem, muito bem. Quero agradecer por esse momento maravilhoso que eu tive aqui com vocês. E eu espero poder, então, ter ajudado. Se você tiver alguma pergunta, vocês... alguma pergunta, pode fazer aqui, ou senão vocês podem me mandar e me marcar lá na Carol Bassi Oficial, assim vocês podem realmente contar com a minha vida. Como eu falei, tudo tem uma apropriação, tudo tem uma adequação, nós temos que ter o bom senso, né, obviamente, mas eu estou aqui para poder ajudar, como eu disse para vocês. Né? Eu danço desde os 3 anos de idade, é uma vida dedicada, com santidade, muito estudo, muita pesquisa. Então, aquilo que eu sei com propriedade, eu falo para vocês. Né? Obviamente que se eu falar alguma coisa que é errada, obviamente que a gente sempre está aprendendo, mas eu tenho algumas crenças, né, em relação a figurinos que ela já é certa na minha vida, e que eu possa ganhar muito, muito, muito tecido fino, brilhoso, bem chique, bem lindo, para que eu possa exaltar o nome do Senhor, que realmente Ele é digno de merecer toda a honra e toda a glória. Amém? Então, Deus abençoe muito vocês.